Ai, torcedor santista, sei que você estava esperando essa análise do empate entre Santos e Água Santa sem gols na Vila Belmiro pelo Paulistão de 2023. Vamos lá, vamos bater esse papo, fazer essa análise juntos. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Vamos comentar um pouquinho sobre esse desempenho e um resultado ruim do Santos no torneio. Em oferecimento à Doce Terapia da Lê, hein? Os melhores bolos caseiros da Baixada Santista. E o melhor, o frete é grátis do canal 1 ao canal 7 Santos. Se eu fosse você, iria lá no Instagram, que vai estar na descrição, para conferir os bolinhos. Meus amigos, mais um desempenho ruim, né? Mais um jogo muito abaixo do Santos. O técnico Odair Helma tá tendo muita dificuldade para encontrar mecanismos para fazer esse time jogar melhor e por conta disso fez mexidas em peças individuais, em jogadores. Na zaga, o zagueiro Maicon, que estava escalado sentindo o aquecimento e não atuou. Na lateral direita, o Natan ganhou uma oportunidade no lugar do João Lucas. No miolo da zaga, o Messias também ganhou sua oportunidade. O Carabarral no meio campo, que tinha entrado bem na partida contra o São Bernardo, inclusive fez um gol anulado por impedimento, ganhou uma oportunidade no time titular hoje. O Mendonça foi para o banco de reservas. Então o técnico Odair Helma fazendo mexidas para tentar fazer com que esse time jogue melhor. E não conseguiu hoje contra o Água Santa. Talvez, analisando tecnicamente em peças individuais, acho que o Água Santa seja, se não o pior, mas um dos piores times do Campeonato Paulista. E não é querendo desmerecer, não. É a realidade. É um time com o técnico Thiago Carpini, inclusive a gente entrevistou ele aqui no canal, que ele tenta fazer com que esse time consiga ser mais competitivo com as peças que ele possui. Mas a gente tem que entender a realidade do clube, que de jogadores individuais, o time hoje do Água Santa é considerado um dos piores do campeonato tecnicamente, mas é um time muito bem organizado e a gente viu hoje contra o Santos, né? Esperando para reagir, fazendo bastante encaixes individuais, marcações individuais com perseguições e incomodou o Santos. O Água Santa finalizou mais que o Santos e acertou mais o gol. É verdade que o Peixe teve mais posse de bola, mas uma posse de bola entre laterais, zagueiros e volantes, mais lateralizada do que propriamente aqueles passes verticais para realmente agredir. E no primeiro tempo foi isso que aconteceu, né? Os zagueiros trocando passes, os volantes Sandri voltando para buscar, os laterais recebendo e o Santos com muita dificuldade para chegar à área do Água Santa. Quando chegava não tinha aquele poder de fogo, aquela presença de área para realmente incomodar. Já o Água Santa fez o seu jogo, né? Sempre pressionando o portador da bola, sempre incomodando. E conseguiu criar algumas oportunidades. Já disse que finalizou mais, acertou mais o gol. Já a equipe do Santos não criou praticamente nada. No primeiro tempo teve uma jogada de ultrapassagem em que o Soteldo fechou um pouquinho mais por dentro. Ficou uma jogada contra dois marcadores do Água Santa e ele numa jogada individual conseguiu liberar espaço para o Lucas Pires ultrapassar e aí o lateral esquerdo fazer uma finalização. Mas o jogo ficou muito concentrado no Soteldo, né? O Ângelo pelo outro lado, eu acho um jogador de muito potencial, ele é novo ainda, acho muito habilidoso, mas a questão é que pro Ângelo, nesse momento, tá? Falta um pouco de poder de fogo, de fazer o drible e finalizar, ou fazer o drible e fazer o cruzamento, fazer um passe perigoso. Falta ele terminar a jogada, fazer esse acabamento. Isso faz total diferença no desempenho do jogador, principalmente para um ponta, para um extremo, que constantemente está fazendo jogada de 1 contra 1. Ele consegue fazer o drible do adversário, mas quando ele vai fazer o acabamento, ele acaba tomando uma decisão errada. Quando é para cruzar, por exemplo, ele faz um passe, quando é para finalizar, ele cruza, quando é para cruzar, ele finaliza. Então ele acaba errando bastante nessas tomadas de decisões e isso acaba influenciando no desempenho dele, né? Então acho que falta realmente esse poder de fogo dele, né, para driblar e finalizar. Dribla rápido e finaliza a jogada, faz esse acabamento. E fechou bastante por dentro, assim como é normal, né? Um atacante que é canhoto e atua pelo lado direito, fecha mais por dentro e aí abre o corredor. Só que o Natan fez poucas ultrapassagens hoje, né? E o Santos ficou meio travado, não conseguiu incomodar o Água Santa. Pouca aproximação, não teve triangulação.
o Santos faltou realmente mecanismos para deixar os jogadores mais à vontade para conseguirem criar situações de gol, né? O Carabarral foi bem marcado, principalmente pelo Rodrigo San, que em alguns momentos saía da linha de defesa para ir até o meio-campo fazer uma perseguição ao Carabarral. E o Soteldo ficou muito solitário, né? A jogada se concentrava muito nele. Em alguns momentos o Água Santa fazia uma dobra de marcação e ele não conseguia ter uma certa tranquilidade para jogar, né? No segundo tempo, o Helma fez mexidas, voltou com o João Lucas, colocou o Lucas Braga para jogar, colocou 2 centroavantes mais fixos, o Juan Seco e o Lucas Barbosa, talvez para ganhar mais presença de área, o que faltou no primeiro tempo, mas não resultou em muita coisa. O Santos se mostrou meio travado, com poucas opções para conseguir criar oportunidades de gol e empatou em 0 a 0 com o Água Santa, né? O Água Santa, dentro da sua proposta de marcar, de esperar para reagir e atacar os espaços, conseguiu igualar a partida, para não dizer que o Água Santa foi melhor, porque o clube de Diadema finalizou mais e acertou mais o gol. Então eu não consigo dizer que o Santos foi melhor na partida, né? O mínimo que eu posso dizer é que a partida foi igual, com o Água Santa conseguindo igualar o jogo, apesar de estar jogando fora na Vila Belmiro, que sempre é muito difícil, e apesar de ter um time tecnicamente bastante inferior. Então a gente está falando aí que o Água Santa, que era até a partida contra o Santos o último colocado do campeonato geral, com apenas 1 ponto, um saldo de -5, e com esse ponto conquistado aí contra o Peixe, saiu dessa situação. Mas assim, pelo lado do Santos é de se preocupar, cara. Porque, não pelo resultado em si, tá? Apesar de ser muito ruim empatar com o Água Santa em casa na Vila Belmiro. Mas é mais pelo desempenho, porque o Santos jogou menos que o Mirassol, menos que o Guarani, muito menos que o São Bernardo. E hoje contra o Água Santa eu vou dizer que o jogo foi igual, para não falar que o Água Santa foi melhor. E assim, o Mirassol é um time de Série B, o Guarani também, o São Bernardo é um time de Série C do Brasileiro, e o Água Santa sem divisão nacional. Eu assisti a grande maioria dos jogos do Paulistão até aqui. Talvez eu tenha perdido uns 2, 3 ou 4 jogos. E o Santos tá jogando, analisando o desempenho, pior que a grande maioria dos times. Tá pior que São Paulo, Palmeiras, Corinthians, que o Bragantino, apesar do Bragantino ter perdido para a Portuguesa por 3 a 0, num contexto geral, avaliando todas as partidas, o Santos está jogando pior. Tá pior que o Botafogo de Ribeirão, pior que o Mirassol, pior que o Guarani. Só aí eu já citei mais da metade dos times do campeonato. Então é algo que os torcedores santistas têm que ficar um pouco preocupados. Não tô falando aqui para fazer, nossa, uma manifestação grande, absurda, até porque é início de temporada e o técnico Odair Helma, eu sinto que ele tá tentando encontrar soluções, mas não tá conseguindo. Mas assim, um clube da grandeza do Santos, apesar de todas as adversidades, apesar do técnico estar pouco tempo no clube, apesar do elenco não ser lá essas coisas, apesar de ser início de temporada, a gente tem que ter uma certa paciência. Mas não dá pra gente levar em consideração que depois de 4 jogos, o Santos foi pior que todas essas 4 equipes de divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, e ainda não enfrentou nenhum clube considerado grande, né? E a gente normalizar isso. O Santos não merece isso pela história que tem, pelo que vem sofrendo nos últimos anos. 2 anos lutando contra o rebaixamento no Paulista, campeonato lutando contra o rebaixamento no Brasileiro, outros ficando no meio da tabela, não conseguindo mais lutar por títulos. Então a gente não pode normalizar esses desempenhos ruins do Santos, que acabam influenciando também no resultado. Beleza, galera? Quero ouvir a sua opinião aqui, torcedor santista. Acha que o clube foi inferior em todas as partidas desse Paulista? Vou ler e responder a todos. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.